habitualmente nós dizíamos que o século XX tinha sido um curto século, no sentido em que começou em 1917, com a Revolução Russa, e acabou em 1989, com a queda do Muro de Berlim. Mas talvez aquilo que seja mais fundamental aqui reparar é que é um século marcado por um antagonismo esquerda-direita, digamos assim, portanto, para usar a terminologia que continuamos a usar, mas que foi tendo vários significados, mas com antagonismo entre dois modelos em que um via a economia de mercado e o papel do Estado de forma limitada, portanto, o papel do Estado de forma limitada e preferia que as pessoas livremente fizessem as suas trocas, e outro que entendia que o papel do Estado era ilimitado e havia um modelo ideal de sociedade socialista. E este antagonismo marcou a política no Ocidente de forma determinante em todo o século XX. Podemos dizer até que começou um pouco antes e que de alguma forma ainda se manteve, mas hoje, até quando olhamos para as dicotomias esquerda e direita, quando tentamos aplicar esta grelha mais económica, desbarramos com muitas dificuldades, como aqui temos falado muitas vezes. E a partir de 1979, este tempo de, digamos, do combate de extremos, porque isto depois levou a extremos, aos extremos da Segunda Guerra Mundial, foi substituído porventura por outro tipo de combate que as pessoas têm resistido muito a aceitá-lo e que é uma, enfim, na expressão famosa de Samuel Huntington, uma guerra de civilizações. Não vamos voltar muito a esse detalhe, mas há aqui algo que é muito importante. O Islão, enquanto força política, surge verdadeiramente a partir da Revolução Iraniana. E a importância que o Islão tem como tal é também algo que é posterior. Nós podemos dizer que depois ali várias coisas coincidem. É também nessa altura que ocorre a intervenção russa no Afeganistão, o aparecimento, digamos, dos guerrilheiros que depois dariam origem aos Talibã, e há muitas outras coisas que já existiam antes, já tinha havido conflitos religiosos e divisões religiosas até com morticínios brutais, quando foi no tempo da separação da Índia e do Paquistão. Portanto, mas, a partir daí, há algo que é estruturalmente diferente. E que são duas coisas. Primeiro, Khomeini não era apenas um líder religioso, era um líder político que criou um regime político de tipo novo. E isto é algo que nós só conseguimos comparar com aquilo que aconteceu com figuras como, por exemplo, Lenin, ao criar o tipo de regime que é o regime do Partido Soviético, digamos assim, o país dos sovietes. E o que é que este regime tem de particular? Tem duas características que parecem um regresso ao passado, mas de alguma forma provocaram uma espécie de regresso ao futuro, se quiseres, não é? Portanto, primeiro, um conceito político-teológico, segundo o qual, portanto, temos que perceber que no xiismo se espera pela chegada do 12º imã, e é quando o 12º imã chegar que toda a herança do profeta será retomada, todo esse legado será retomado e esse domínio será retomado. Mas aquilo que Khomeini veio dizer é, enquanto não chegar o 12º profeta, tudo se deve subordinar aos juristas. E os juristas são os clérigos. Repara que neste momento, novamente, aquilo que está a discutir em Teherão ou no Irão são juristas, os clérigos, que se vão reunir para determinar qual é o futuro. E, portanto, há uma subordinação absoluta do poder político ao poder religioso. Portanto, e repara, num mundo muçulmano, isto não é a regra. Isto é uma novidade. Uma novidade, quer dizer, havia uma junção durante muito tempo do poder secular com o poder religioso, no tempo dos sultões, mas esta subordinação é nova. Em termos, é nova e, sobretudo, não tem nada a ver com... Quer dizer, não é assim que se passa na Arábia Saudita, em todo o mundo árabe. Não é assim em Marrocos ou no Egito. Não é assim. Isto é diferente. E depois, a ideia de que, a partir do momento que é esta a lógica
é uma lógica mundial. Portanto, é uma lógica expansionista, uma lógica agressiva. E isto começou, de facto, no mundo xiita, mas depois alargou a tudo demais. Repara que até esta altura, até ao final dos anos 70, portanto, a Revolução em 79, até ao final dos anos 70, o próprio movimento palestiniano era secular. Era secular. Portanto, os mais radicais eram seculares. Havia, aliás, foi publicado recentemente um livro sobre isso, Ler os Revolucionistas, sobre aquilo que era a comunhão absoluta entre a extrema-esquerda terrorista europeia, portanto, o Baidan Manahoff, as Brigadas Vermelhas e outros grupos, e a FPLP, que era uma facção radical e terrorista da OLP, e portanto havia ali uma comunhão onde não havia véus, nem islamismo, nem nada desse género. Era uma coisa, havia uma comunhão real de objetivos, ainda de acordo com o anterior quadro, digamos, político-revolucionário do curto século XX. E portanto, essa transformação que depois vai fazer com que apareça o Hamas, apareça o Hezbollah, apareçam todas essas coisas, é algo que já vem pós-Khomeini. E a grande interrogação é até que ponto é que isso vai ou não terminar, vai ou não mudar. E agora há uma coisa, nós dizemos, mas isso é lá longe. Ora bem, eu vi este fim de semana uma coisa que até arrepia a espinha, que é um escritor francês, um cronista francês, que esteve em Lisboa, e tomou um táxi para o aeroporto, teve uma conversa com um motorista paquistanês, e ele reproduz a conversa e depois até disponibiliza o áudio, porque ele gravou aquilo, e que ele era tão surpreendente que ele gravou aquilo, está disponível no Twitter, ele se chama Samuel Fitoussi. Gravou em Portugal? Em Portugal, a caminho do aeroporto. Okay. A caminho do aeroporto, percebe-se pelo som. E ele faz uma pergunta muito pertinente no final da semana passada, que era o que é que se está a passar entre o Afeganistão e o Paquistão. Ele estava com o paquistanês, não é? E ele responde, o problema, isto é incrível, o problema é que Israel quer invadir o Paquistão e procura enfraquecer-nos. Hitler explicou que poderia ter matado todos os judeus, mas deixou alguns para que se pudesse ver o mal que esse povo é capaz e para que se compreendesse porque o fez. É um raciocínio inteligente, mas é uma pena que não tenha acabado o trabalho. De qualquer forma, o Paquistão tem a bomba. Vamos destruir Israel em poucos segundos e falo-emos. Contrapõe o Fitoussi. Mas Israel também tem a bomba e poderia responder. Sim, mas a questão é grande. Não nos importamos de perder alguns milhões de pessoas. O importante é livrar o mundo dos judeus. Querer matar todos os judeus não é um bocadinho radical? Contrapõe o Fitoussi. Quando um fogo começa numa floresta, às vezes é preciso cortar todas as árvores. Bem, já chegámos ao aeroporto, boa viagem, bom regresso a Paris, senhor doutor, muito obrigado e tal, despediram-se. O homem era muito simpático, aparentemente, na descrição do Fitoussi. Isto passou-se em Lisboa. Não foi em Paris, não foi em Madrid, não foi em Tel Aviv, não foi em Chipre, foi em Lisboa. E isto, eu creio, deve ser um alerta. Devemos perceber que aquilo que se está a passar agora no Médio Oriente não é assim tão longínquo de nós como parece. Não é tão longínquo de nós como parece. Isto atravessa neste momento as nossas sociedades. Olha, eu vi uma brincadeira de fim de semana, uma brincadeira de redes sociais, mas que ao mesmo tempo me fez pensar. Foi alguém que dizia as mulheres vão ficar livres no Irão, vão deixar cair os véus e depois quando aterrarem em Paris vão voltar a ter que pôr os véus. Bem, obviamente que é um cenário futuro que não sei se concretizará ou não. Exagerado um pouco. Exagerado seguramente, talvez não tão exagerado como isso, mas que alerta para coisas que estão a acontecer. E desse ponto de vista, conseguir terminar com o que o Ayatollah Khomeini começou há 37 anos é algo que não diz apenas respeito, 47 anos, perdão, não diz apenas respeito a Israel, que está perante uma ameaça existencial permanente, como aliás de resto estamos a assistir. Imaginemos que
Imaginemos apenas que estes mísseis estão enfim, a esmagadora maioria deles estão a ser interceptados, mas de vez em quando há um que acerta, há uns que, enfim, Israel nem sequer tenta interceptar todos, quando percebe que eles não vão para direções, para alvos sensíveis, deixa-os passar e deixa-os cair, mas já houve pelo menos um que acertou num bunker, portanto, enfim, quando é um impacto direto. Um bunker numa zona, uma cidade nos arredores de Jerusalém, portanto, nem sequer era sem interesse militar nenhum, portanto, uma coisa completamente apenas para espalhar o terror. Imaginar que é possível colocar, já nem falo de uma arma nuclear, basta pensar no chamado nuclear sujo, que é uma arma capaz de dispersar poeiras radioativas. Portanto, que é uma coisa que de vez em quando também se fala como sendo um grande perigo, percebe-se até que ponto para Israel isto é existencial. Porque isto que nós ouvimos, quer dizer, que o Fitoussi ouviu, que este francês ouviu, a conversa foi em inglês, não foi em francês, foi em inglês, ouviu a um paquistanês que está a trabalhar em Lisboa, é uma coisa que não fazia parte da agenda destes povos e deste meio, desta se quisermos, a comunidade dos carentes, não fazia parte disso há 47 anos, há 50 anos, não era assim que se falava. E agora isto está um pouco por todo lado. Portanto, não é apenas a questão de saber, que é muito relevante na minha perspectiva, saber se as mulheres usam ou não véus, se são ou não espancadas na rua, como aconteceu àquela curda que acabou por morrer aqui há uns anos atrás e gerou uma revolta. Portanto, dito isto, para perceber que o que está em jogo é maior do que aquilo que às vezes nós temos a preocupação de ver, e portanto depois logo aquela pessoa, isto só acontece porque há o caso Epstein e o Trump tinha que ter uma distração. Bem, para o Trump isto é um risco muito maior que o caso Epstein. Muito maior que o caso Epstein, não tem comparação. Portanto, o caso Epstein incomoda, isto pode matar. Portanto, porque se a base eleitoral de Donald Trump é uma base eleitoral isolacionista, e isto não é política, é uma política arriscada de intervenção. Isto não é uma coisa rapidinha, não é uma rapidinha como a intervenção na Venezuela, apesar disto ter aspectos que, do ponto de vista da capacidade de intervenção, são muito, muito, muito impressionantes. Quer dizer, aquilo que aconteceu, repara, aquilo que aconteceu no sábado de manhã, eu não sei se as pessoas têm noção disso, mas aquilo corresponde a, ponto 1, extraordinário sucesso dos serviços de informações. Imagino que aqui, sobretudo, novamente a Mossad. A CIA também terá colaborado, mas é a Mossad. Isto exige pessoas no terreno. Exige uma rede de espionagem inacreditável, incrível. Isto, se tudo correr bem, enfim, corra bem ou mal, espero que um dia possamos ver séries e filmes sobre como tudo isto foi feito, porque isto é absolutamente é quase difícil de acreditar, porque repara, é uma operação militar cuja hora é determinada pelo conhecimento de que vai haver uma reunião e que nessa reunião estão pessoas, e cuja hora é determinada dizendo, aliás, aquilo que as pessoas dizem, mas como é que ele foi fazer uma reunião sabendo que havia este risco? Por uma razão simples, era durante o dia, era à luz do dia. E hoje em dia, estas guerras fazem-se de noite. Portanto, uma incursão militar com aviões, com homens lá dentro, em território hostil, repare, todos os anteriores combates entre o Irão e Israel, sempre que enviava aviões era de noite. Nós olhamos para todas as guerras que começam, desde a primeira guerra do Iraque em 1991, até tudo que temos visto a seguir, até o ataque russo à Ucrânia, é tudo sempre de noite. E agora, de repente, isto é à luz do dia. Isto implica também uma percepção, uma audácia e uma percepção de que a fragilidade das defesas é tal que é possível levar os aviões até Teherão, porque isto foi levar aviões até Teherão. Implica, desculpa que acrescente, quem os pilota saber que está a correr
Claro, nós já Risco, vimos algumas sim. mensagens que foram passadas pelo Estado-Maior aos pilotos, portanto já foram divulgadas pelo IDF, pela Forças Armadas de Israel. Epá, mas Sim. é algo que nós temos, às vezes, a ideia de que a guerra agora é só uns drones pilotados à distância e umas coisas que se fazem a partir de muito longe e que é tudo satélites e tecnologia. Não, isto aqui é uma mistura de tudo. É uma mistura do mais antigo que há na história das guerras, que é a espionagem, ao mais moderno que há, que é de jamming de satélites e essas coisas assim do género, mas uma conjugação que nos leva seguramente para um novo patamar, e a diferença entre aquilo que foi aquela operação e os alvos que foram atingidos. Agora, estamos perante um desafio tremendo, com interrogação. Nunca a administração Trump correu um risco semelhante. A operação, antes de deitar meia dúzia de bombas em cima de uns bunkers nucleares, enfim, no sentido de onde estavam a ser fabricadas armas nucleares, ou preparado o fabrico de armas nucleares, é uma coisa. Feito com aviões super sofisticados, os B-2, uma operação que é de facto uma operação também muito impressionante em termos da capacidade de realizar, é uma coisa. Outra coisa é isto que está a acontecer. E isto que está a acontecer mostra que não, quer dizer, não tem saída óbvia. Não se percebe bem o que é que pode aqui resultar. Primeiro, há uma coisa que nós não conhecemos e aí temos que ter sempre algum receio. Quer dizer, o Trump não foi claro sobre aquilo que deseja. Portanto, isso, e não creio que não tenha sido claro por querer esconder o jogo. Creio que é mesmo a sua maneira de ser, em que os zigue-zagues são muito constantes. E, portanto, há muita coisa aqui que pode... que não sabemos bem não percebemos bem qual é o endgame, o jogo final, o objetivo final. E, por outro lado... Também se pode dar o caso, igual você mau, dele próprio também não saber. Eu acho que, aliás, provavelmente é por aí que começa. É por aí que começa, exatamente. É provavelmente por aí que começa. Mas houve a coragem de fazer algo que provavelmente em tempos anteriores talvez já pudesse ter sido feito noutras circunstâncias, mas até por traumas que vêm muito de trás, vêm da administração Carter portanto, uma administração tentativa de resgate dos reféns americanos que estavam... Repara, a primeira enorme violação do direito internacional que acontece com o Irão é o assalto à Embaixada dos Estados Unidos, que é uma violação básica de tudo, mesmo nas guerras mais fraticidas, Sim. ou o que tu quiseres, ou mais... As embaixadas eram território sagrado. São sagradas. Na Segunda Guerra Mundial, as embaixadas foram sagradas. Portanto, há territórios sagrados, porque isto quer dizer, é aquilo que permite manter os laços mínimos das pessoas falarem umas com as outras. Permitir que os telefones não se apaguem de vez, não é? Portanto, isso aconteceu logo no início e foi um sinal muito importante. Não foi planeado pelo Khomeini, não foi, mas foi instrumentalizado pelo Khomeini. E, portanto, foi um sinal também ele muito relevante. Portanto, e quando se fala de direito internacional é preciso saber que isto começou a descarrilar, não foi no sábado de manhã, foi há 47 anos. Foi há 47 anos. Portanto, agora, a grande interrogação, e sobre isso, por exemplo, hoje nós temos a história do dia em que se fala um pouquinho mais em detalhe desse assunto, e nós também vamos voltar a falar disso um pouco adiante, é saber que cenários existem ou não existem no sentido de poder termos ou uma mudança de regime ou pelo menos uma alteração de regime. O que é que quer dizer isto? Uma mudança de regime é passar de uma teocracia para algo mais semelhante a um regime onde o povo tenha uma palavra, para outra situação muito diferente, que é passar de uma teocracia com o tal princípio inventado pelo Khomeini de que o líder supremo é mesmo o líder supremo e manda em tudo, portanto, para algo em que o líder supremo está nas mãos de quem, tendo uma base ideológica, como é o caso da Guarda Revolucionária, tem neste momento também interesses materiais venais no pior sentido possível. Há o grande ponto de interrogação se existem forças suficientes para
poder entrar, poder haver uma revolução democrática. Acho que vale a pena falar sobre isso e se calhar vamos ter muito tempo hoje, nos próximos dias, para voltar a esse assunto. Até porque há complicações no que respeita a... Digamos, há algo que nós às vezes não temos noção, e eu vou acabar por aqui. Estes regimes, ao contrário do que sucedia, por exemplo, em Portugal e em outras ditaduras, nunca permitiram que na oposição houvesse alguém que se destacasse. Portanto, eles ou eliminavam dentro do país ou assassinavam fora do país. E, portanto, quando hoje falamos que só resta, se quisermos, a figura do filho do Reza Pahlavi, do Shah, e que mesmo assim, fora do Irão, é uma figura que tem sido unificadora. Dentro do Irão não temos noção absoluta, clara, porque é impossível ter, não há forma objetiva de o ter. Resta ele porque é o sobrevivente, não é? E atenção, isto é parecido com o que se passou em alguns países de leste, onde muitos anos de ditadura também levaram à completa liquidação daquilo que pudessem ser eventuais líderes, e portanto, quando chegou o momento das transições, acabaram por tomar o poder figuras que vinham do regime anterior. Aconteceu isso na Rússia, por isso acabámos novamente no Putin. Aconteceu isso em outros países de leste. Alguns, apesar de tudo, conseguiram depois sacudir isso. Talvez a exceção maior a este processo tenham sido no início a Polónia e a Checoslováquia, porque tinham figuras que tinham emergido poucos anos antes, mas noutros sítios as transições foram de facto muito, muito complicadas. Na Polónia sobrava aquilo que o regime não podia matar, que era a Igreja Católica. Isso, pois. Pronto, enfim, mas depois a imprensa que teve a solidariedade, enfim, mas nunca duraram, estes regimes nunca tiveram tanto tempo. O nível de repressão é muito, nós temos dificuldade em ver isso, porque quer dizer, aquilo que aqui acontecia em Portugal e aconteceu em outros países que tinham ditaduras, as pessoas eram presas ao fim de 10, 15, 20 anos, até eram libertas. Isso não acontece lá. Depois dos ataques de junho, houve inúmeras execuções que ninguém sabe bem quem foram os executados. Foram pessoas suspeitas de serem espiões, foram apenas para meter o medo, e agora tivemos milhares de pessoas mortas na sequência das manifestações.